Bom dia, meu irmão, na paz do Senhor. Que bom que você veio para o nosso período de devocional nesta manhã. Que Deus te abençoe. Estamos no livro de Êxodo, no capítulo 6. Eu gostaria de pedir que você abrisse sua Bíblia nesse texto das Escrituras Sagradas, tão especial para as nossas vidas. Eu creio que Deus vai falar conosco nesta manhã por meio da sua palavra. Abra então a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 6, e vamos meditar então nesse texto sagrado. Eu gostaria de orar primeiro com você, antes de adentrarmos a esse texto. Pai, obrigado pela vida do meu irmão, obrigado por sua disposição, Senhor, de meditar na tua palavra. Eu te peço, Senhor, que o Senhor fale conosco. Nós precisamos ouvir a tua voz e a tua palavra, Senhor, ó Deus, inspirada e inerrante, Senhor, ó Deus, é a fonte da tua voz, Senhor, para nós. Fala conosco, ministra aos nossos corações nesta manhã. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu amado, Moisés está nesse desafio de arrancar o povo de Israel da terra do Egito. Ele sabe que não pode, ele não tem condições, e Deus o envia mesmo assim. Ele vai diante de Faraó. Faraó endurece completamente seu coração. Quem é o Senhor? Para que eu livre esse povo? Eu não sei quem é o Senhor. E Faraó tem todos os seus motivos para não deixar o povo de Israel ir. Ele é o homem mais poderoso do mundo, governando a nação mais poderosa do mundo. Eles têm um exército de mais de 1 milhão de homens, com carros, armaduras. É um império já milenar nesse momento. E o povo de Israel é um bando de escravos que está ali, um povo fraco, um povo débil, que não tem como se livrar de toda essa situação. E de repente chega um velho de 80 anos de idade, que mal sabe falar, para dizer: deixa ir o meu povo. É impossível. Faraó jamais deixará isso acontecer. E meus amados irmãos, é nesse momento de tanto desafio, de tanta impossibilidade, que Deus vai revelar a sua glória. E no capítulo 6, Moisés vai orar ao Senhor e vai dizer: Senhor, Moisés, o faraó diz que ele não vai deixar ir o povo. E pelo contrário, ele aumentou a servidão. Ele foi mais severo. Agora o povo precisa colher a palha e produzir a mesma quantidade. E o povo está gemendo e sofrendo ainda mais. Porque eu fui até ele para dizer que o Senhor ordenou que ele deixe ir o povo. E aí então Deus vai trazer uma palavra para Moisés. Falou mais, diz o versículo 2 do capítulo 6. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou Yahweh. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, Yahweh, ou Senhor, não lhe fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizaram, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua escravidão, e vos resgatarei com braço estendido, e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vos-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés, por causa da ânsia de espírito e da dureza da escravidão. Meu amado, esse texto
mostra Deus numa progressão da sua revelação. Deus vai dizer para Moisés que quando se revela a Abraão, Isaque e a Jacó, se revela para eles como o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, mas pelo seu nome, o Eterno, eu sou o que sou, Yahweh, ele ainda não tinha se revelado a eles. Mas agora, Deus está se revelando a Moisés, Deus está se revelando ao povo de Israel como o Eterno, aquele que existe antes de todas as coisas. Como eu expliquei para você nos vídeos anteriores, eu estou existindo, a ideia dessa palavra, desse verbo que é usado no imperfeito. Eu estou sendo, eu estou existindo. Isso é, antes do universo, eu estou existindo. Depois de todo o universo, quando todo o universo acabar, eu seguirei existindo. Deus é aquele que existe de eternidade em eternidade. Seus anos jamais terão fim, não tem início, não terão fim. Ele é o Senhor, Ele é o Eterno, Yahweh é o seu nome, e esse que é o Eterno é o Todo-Poderoso. Tudo está sob o seu controle, tudo existe porque Ele é o Criador. O Eterno é o que criou todas as coisas e é o que sustenta todas as coisas. Por isso, por Ele foram criadas todas as coisas. Por meio dele, todas elas continuam a existir. E para ele são todas as coisas. Não existe nenhum átomo, nenhuma molécula, nenhuma célula, nenhum centímetro quadrado nesse universo inteiro, nesse planeta, que não pertença ao Eterno, ao Deus Todo-Poderoso. Ele é o Senhor de tudo. Ele é o controlador de tudo, Ele é o dono de tudo e de todas as coisas. Não há nada. Os anjos pertencem a Ele, os anjos caídos pertencem a Ele, os céus pertencem a Ele, o inferno é dele, as chaves da morte e do inferno estão em suas mãos, diz Apocalipse. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o dono e o Senhor de tudo o que existe. E é isso que o povo de Israel vai entender. E é isso que Moisés precisa entender. Essa revelação maior ainda, essa revelação máxima da pessoa de Deus. Ele está entregando a Moisés. E é uma revelação progressiva que se torna plenipotente na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas o texto sagrado que nós lemos vai dizer que Deus é o autor, Deus é o protagonista de toda essa história. Veja, não é Deus, não é Abraão que busca Deus, ou Isaque, ou Jacó. É Deus que aparece a eles, é Deus que os busca, é Deus que estabelece, diz o texto, a minha aliança, é Deus que se revela para eles, é Deus que diz, eu vou dar a eles a terra de Canaã. É Deus que ouviu os gemidos dos filhos de Israel. É Deus que se lembrou da aliança. É Deus que vai tirá-los de debaixo da carga dos egípcios e vai livrá-los das suas escravidões. É Deus que vai resgatá-los e com grande poder e julgamento sobre os egípcios. É Deus que vai tomá-los como seu povo. Meus irmãos, a ação de toda a salvação pertence ao Senhor. A salvação pertence ao Senhor. Os profetas vão dizer isso. O livro de Apocalipse vai dizer isso. O livro de Êxodo está dizendo isso. A salvação pertence ao Senhor. Não foi você que escolheu a Deus. Foi Ele que te escolheu. Foi Ele que quis você. Ele estabeleceu uma aliança, não foi você que estabeleceu uma aliança com Deus. Foi Ele que estabeleceu uma aliança com você. Ele é o autor e o consumador da sua fé, da nossa fé. Ele é aquele que está agindo para salvar. A salvação pertence ao Senhor. Por causa do pecado,
todos nós estamos totalmente incapacitados da salvação. Não podemos nos salvar. Por isso Deus vem da sua glória para nos salvar. Esse Deus tão grande, tão imenso, tão onipotente, tão eterno, é o Deus que ouve o gemido daquele povo e que desce e que liberta. Deus, Ele é pessoal. Deus é aquele que se importa. Deus é aquele que olha toda e qualquer injustiça e vem para salvar, e vem para livrar, e vem para quebrar as cadeias, não apenas as cadeias visíveis, mas as cadeias invisíveis do pecado, do diabo, das trevas, do império das trevas, para libertar o seu povo. E o texto diz: eu os tomarei como meu povo e serei o seu Deus. Eu sou o Senhor. Os egípcios tinham muitos deuses, dezenas, centenas deles. E Deus vai mostrar para Faraó: eu sou o Eterno. Vocês criaram, a mente de vocês criou todos esses deuses e vocês estruturaram um império muito poderoso. Mas tudo isso é tão frágil diante do meu poder soberano. Os seus deuses não controlam a natureza. Os seus deuses não criaram o universo. Eu criei o universo, eu controlo a natureza. E Deus vai mostrar isso a Faraó, que Ele é o Senhor absoluto, soberano, eterno, onipotente, onipresente, onisciente, imutável, que está governando tudo. A ordem de Deus não vai mudar. Ele vai seguir do começo ao fim, dizendo a Faraó: eu te mando, deixa sair o meu povo. Deus, as suas exigências não mudam, não diminuem. Ele é Senhor. Não importa como o nosso mundo se encontra. Ele é o Senhor. Não importa como as circunstâncias se apresentem. Ele é o Senhor. Não importa a enfermidade, não importam as necessidades, não importam as aflições, não importam as angústias. Ele é o Senhor. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele será assim para sempre. Ele não mudou. Os nossos sentimentos não mudam a Deus. Aquilo que acontece nessa terra, aquilo que acontece debaixo do céu, não muda e nada e nem ninguém pode mudar quem Deus é. Eu sou o Eterno, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, mas o Deus pessoal, que fez uma aliança, e aquele que fez aquela aliança naquela cruz com você. Meu amado irmão vai ser fiel até o fim. Ele vai ser fiel, ele não pode mentir. Ele tomou você, Ele libertou você do império das trevas, Ele resgatou você, Ele se revelou a você, Ele enviou o seu Filho naquela cruz para salvar você. Ele não vai te deixar, Ele não vai te desamparar, Ele não vai virar as costas para você. Ele é fiel e justo, meu irmão, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele continua fiel a você. Então, seja fiel a Ele. Aqui está o ponto. O povo de Israel ouve tudo isso de Moisés. Mas quando o povo de Israel ouve isso, o texto sagrado vai dizer, no versículo 9, deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés, por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Essa expressão ânsia de espírito é uma angústia profunda que eles estão passando por causa dessa dureza da servidão, da escravidão que eles estão. Eles estão querendo um livramento imediato. Eles querem se ver livres do problema agora. É um imediatismo, é um desejo que aquele sofrimento, aquela escravidão passe imediatamente. Veja que não são apenas nós apenas que somos imediatistas no século 21. O povo de Israel, há 4.000 anos atrás, estava da mesma maneira, imediatistas, querendo de forma rápida a libertação. E isso, irmão,
pode ser algo que vai impedir você e a mim de conhecermos o Senhor e de crermos no Senhor. A pergunta que temos que fazer diante das nossas lutas, diante das enfermidades, dos problemas, não é o porquê, mas sim, Senhor, o que o Senhor quer tratar na minha vida. Os problemas, muitas vezes, vêm sobre nós para que nós possamos abandonar o pecado. Como diz Tiago, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, trará perseverança. A provação é como um fogo que vem sobre o ouro para tirar a escória e as impurezas. Meu irmão, o fogo vem sobre nós para que o pecado seja atingido em nossa vida. A pergunta que você quer fazer, que você precisa fazer, é essa: Senhor, qual pecado que o Senhor quer atingir na minha vida, diante dessa situação em que eu me encontro, diante dessas lutas que se apresentam, ou diante dessa enfermidade em que eu me encontro? Quais são os pecados que o Senhor quer atingir em minha vida? O que o Senhor quer limpar na minha vida? O autor de Hebreus vai dizer que o Senhor traz esses sofrimentos, traz provações e lutas em nossas vidas para que sejamos participantes da sua santidade. Em meio a tudo isso, o que Deus quer é santificar a sua vida. Meu irmão, com certeza, o que Deus deseja é atingir o nosso orgulho. Em meio a todas essas circunstâncias que se apresentam, Deus quer atingir o nosso orgulho, nos fazer mais humildes, como Pedro vai dizer: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Nós precisamos nos humilhar. A oração mostra a nossa humildade. Deus com certeza quer atingir o nosso orgulho, a nossa independência, a nossa autossuficiência, a nossa autoconfiança. Meu irmão Moisés entende que ele não pode absolutamente nada. E Deus o deixa chegar a esse ponto para poder usá-lo. Quantas vezes, irmãos, nós estamos tomados da nossa autoconfiança? Nós muito pouco podemos ser úteis diante de Deus assim. Você e eu precisamos nos humilhar e dizer: Senhor, nós não podemos. Senhor, nós não temos capacidade. Senhor, nos livra do orgulho. O orgulho é o pecado original. Deus quer que sejamos humildes diante dele. Moisés entendeu isso e vai dizer isso lá no livro de Deuteronômio. O Senhor te humilhou, te provou para te fazer o bem. E Deus, por meio dessas circunstâncias, ele humilhou o povo de Israel. Assim também, por meio dessas circunstâncias difíceis e duras que passamos na vida, o que precisamos é nos humilhar, é depender do Senhor nosso Deus. E a resposta de Deus, meu amado irmão, quando o povo de Israel ouviram Moisés, não quis e não creu naquilo que Moisés estava dizendo, foi dar a eles mais mandamentos. É revelar-se a eles através da sua palavra. É mostrar o caminho para eles. Tome essas áreas da sua vida em que você está em luta, em problemas, em dificuldades. Submeta todas elas à palavra de Deus. Deixe que Deus corrija o seu coração. Deixe que Deus mude a rota para onde você estava indo e que você direcione toda a sua vida para a palavra de Deus. Que você coloque todas as áreas da sua vida debaixo da obediência da palavra de Deus. Meu amado irmão, em nome de Jesus, humilhe-se diante do Senhor. Pare de relutar com Deus e de questionar e de achar que é o diabo, que é o inimigo. Não, o Deus Todo-Poderoso, o Eterno, está agindo na sua vida. Como o salmista diz, foi-me bom passar por tribulações, porque eu aprendi a obedecer a tua palavra.
Essas tribulações, irmãos, são oportunidades maravilhosas que Deus está te dando de conhecê-lo ainda mais, de ver seu poder, seus milagres, de conhecer o Senhor, mas também de se humilhar diante de Deus, de ser purificado diante do Senhor, de ter uma vida e um coração transformado. Ninguém vai passar por essa vida, seja um cristão ou não, sem lutas e dores e problemas. Mas você precisa sair de tudo isso mais perto de Cristo, mais parecido com Cristo. Você precisa sair de tudo isso, irmão, mais do que vencedor, livre cada vez mais do pecado, mais parecido com Cristo Jesus. Eu sei que é difícil, todos nós passamos lutas, e o que nós queremos é o que o povo de Israel quer, essa ânsia de espírito, simplesmente nos ver livres do problema. E enquanto fazemos isso, relutamos contra Deus, lutamos com as pessoas, afligimos as pessoas e nos revoltamos contra Deus, nos ressentimos contra Deus. Não, meu irmão, não faça isso. O que você precisa fazer é ir até o Senhor, em oração, humilhado diante dele, dizendo: Deus, eu estou aqui. Senhor, e toda essa tribulação e todo esse problema tem manifestado coisas tão ruins de mim. Tem se revelado tantas áreas da minha vida que são tão feias e pecaminosas. Senhor, eu quero me humilhar diante de Ti. Eu quero Te pedir perdão, Senhor. Eu quero que o Senhor mude a minha vida. Eu quero que o Senhor trate comigo em meio a tudo isso. Eu quero parar de relutar contra o Senhor. Eu quero me humilhar diante de Ti. Eu quero que o Senhor trabalhe no meu coração. Eu quero que o Senhor mude o meu caráter, que o Senhor mude o meu temperamento, que o Senhor me transforme à imagem de Cristo, que o Senhor me perdoe, para que eu seja um instrumento ainda maior nas Tuas mãos, mas mais do que isso, para que eu seja mais parecido com Cristo Jesus e seja uma bênção. Deus, como levou o povo de Israel, vai te levar num processo, meu irmão, mas que você aprenda esse processo. Não relute contra Deus, humilhe-se, deixe Deus tratar você. Deus está tratando você, você está no cadinho de Deus. Cadinho é aquele pote onde se coloca o ouro e aí vem o fogo em cima desse ouro. Você está no cadinho de Deus. É hora de oração. É hora da palavra de Deus, é hora de você se render ao Senhor, permitir que esse fogo venha sobre a sua vida, que você olhe para o El Shaddai, o Todo-Poderoso, que você olhe para Yahweh, o Eterno, para que você olhe para esse Pai maravilhoso, que está em aliança com você em Cristo Jesus, esse Deus maravilhoso, que sabe das suas aflições, sabe das suas dores, sabe das suas tristezas, conhece suas realidades mais do que você, suas ansiedades e necessidades. Ele está com você no meio de tudo isso e Ele vai te conduzir em triunfo e em vitória, para a glória dEle, mas que você saia de tudo isso cheio do Espírito Santo, cheio da glória de Deus, cheio do conhecimento do Senhor, cheio de obediência a Ele. Meu irmão amado, que Deus te abençoe e te fortaleça e te conduza sempre em triunfo, em nome de Jesus. Deus te abençoe.